O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será um réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo.
seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus continua o sermão da montanha. E hoje, nesse evangelho extenso, nós vemos tantos ensinamentos, e o foco é justamente nos mandamentos do Senhor, porque aí se revela a sabedoria divina que guia os nossos passos, que ilumina as nossas escolhas e que também nos leva para um caminho seguro. Os mandamentos não podem ser vistos como um conjunto de proibições. São, sim, uma instrução amorosa de um Deus que é Pai. Nós estamos num tempo de carnaval em que muitas pessoas dizem que estão vivendo a liberdade, confundindo-a com libertinagem. Então falam que é liberdade fazer tudo aquilo que o instinto agora traz com força, com impulso, não é? E se tornam tão escravas de desejos, de situações que depois têm as suas consequências, não só na vida delas, mas também de outras pessoas. Os mandamentos são um porto seguro para que nós caminhemos num caminho de harmonia, de felicidade. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que nos leva para a realização dentro do plano de Deus. Sendo assim, nós não podemos ver os mandamentos como um conjunto de leis apenas. É, acima de tudo, o olhar de Deus bondoso sobre nós. Se nós olharmos os mandamentos apenas como regras, como coisas que talvez oprimam as pessoas, nós não vamos ver que por trás de tantos nãos existe um sim de Deus, um sim para uma vida que seja de fato verdadeira. Quantos hoje têm dificuldade de ouvir um não, de ser contrariados? E por trás de tantos nãos existe uma ocasião de crescimento, também por parte de quem fala um não com consciência, com amor, existe também uma atitude de cuidado. É assim a atitude do nosso Deus para conosco. E Jesus hoje nos apresenta os mandamentos sob a luz divina, não mais restrito como os mestres da lei, os fariseus, acreditavam. Não matarás. Bom, se eu não matei alguém, então eu não devo isso, não é? Não jurarás em falso. Não estou dizendo nenhuma mentira, não é? Então também não tenho isso na minha conta. Não adulterarás. Nunca fiz nada que desonrasse o meu casamento, então não traí meu esposo, minha esposa também não está na lista. Não basta apenas ver os mandamentos desta forma. Jesus quer abrir a nossa visão espiritual para que nós vejamos muito além. E a base de tudo realmente é o seu amor. O amor com o qual Ele nos amou, através do qual nós nos sentimos também amados e que nos capacita a amar. Tem esses três movimentos, né? Nós nos sentimos amados por Deus, nós o amamos e esse amor é demonstrado através do amor pelas pessoas. Aí estão os mandamentos, atitudes de respeito, de adoração a Deus. E o Senhor hoje nos fala, enumerando até mesmo tantos mandamentos que eram interpretados de uma maneira muito reduzida, muito restrita. Os antigos dizem, não matarás. Está fazendo a referência então aos 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo. E o Senhor então nos fala, quando nós chamamos alguém de forma pejorativa, ou seja, xingamos alguém, desfazemos de alguém, e aqui ele usa a palavra que talvez
não faça parte do nosso vocabulário, tolo, patife. Quem sabe nós usemos palavras piores, né? Seja na internet, seja até mesmo pessoalmente. Quem assim trata o seu irmão, está matando a ele. Então, um marido que de forma grosseira critica somente a sua mulher, né, ao invés de elogiá-la, e vice-versa, está matando não só a pessoa, mas o relacionamento. Alguém que humilha os outros está matando aquele potencial que existe na pessoa que pode colaborar. Quando até mesmo nós procuramos que as pessoas sejam dependentes de nós, fazendo com que elas se sintam incapazes, portanto, que fiquem atreladas a nós, né, como se nós fôssemos fundamentais, nós estamos matando essa pessoa, nos seus talentos dados por Deus, no seu desenvolvimento. Existem tantas outras formas de matar, não é? Espalhando fofocas, naquele momento de raiva, de forma verbal ou até mesmo física. Então a gente mata a autoestima de alguém, a gente pode matar os sonhos de alguém, a esperança de alguém, a gente pode matar a dignidade de uma pessoa, quando não a sua reputação diante dos outros, ainda que a gente não fale diretamente para ela, mas fale para outros sobre ela. O Senhor ainda nos fala sobre o adultério. E por trás desse ensinamento, é claro que existe um sim à fidelidade, a uma vida em Deus, uma vida que seja realmente vivida na graça, no diálogo. Então o Senhor diz, os antigos dizem, no Antigo Testamento, não adulterarás. E Jesus, porém, diz, ele acrescenta, todo aquele que olha para alguém querendo possuí-lo, já está cometendo adultério com essa pessoa. Seja quando os seus pensamentos são ocupados, não é? Com fantasias, com outras pessoas que não sejam seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada, o seu noivo, sua noiva, a pessoa com a qual você tem um compromisso de fidelidade, já está começando o adultério aí. Porque o adultério não começa, permitam-me dizer, na cama, começa no pensamento. E aqui nós podemos dizer, também no coração, por meio dos olhares. E Jesus continua ainda. Ele fala, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. E o mesmo ele diz das mãos e também vai falar dos pés. Não é para ninguém se automutilar, mas se o teu olhar te leva a pecar, a ser infiel já em pensamento, arranque, corte aqueles conteúdos da internet ou da televisão. Se a tua mão te leva a pecar, ou seja, se de repente algumas mensagens de WhatsApp, né, quem sabe até em algumas conversas, se passa do limite e começa-se com segundas intenções, corte, porque é melhor cortar este membro e chegar sem ele diante de Deus na eternidade. E digo mais, antes mesmo do plano eterno, né? Antes mesmo de irmos para além dessa vida, corte enquanto há tempo, para que a vida não se torne um inferno. Quantos casamentos, relacionamentos, às vezes acabam ruindo ou se desestabilizando por conta de mensagens, de coisas que são feitas, às vezes, com aquele pensamento, mas não aconteceu nada de fato, não foi nas vias de fato, né? Mas ali já teve um princípio que feriu a fidelidade. Então, arranque para que haja de fato a fidelidade que deve ser nutrida no coração, com diálogo. E quando Jesus fala de fidelidade, não é somente você não ter uma relação extraconjugal ou você não interferir no relacionamento de outra pessoa. A fidelidade aqui começa também nas pequenas coisas. Se a infidelidade começa nas pequenas, a fidelidade também. Então é a fidelidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença,
a fidelidade de cuidar, fidelidade de estar presente, né? Fidelidade de cultivar o amor, de acompanhar as coisas pequenas da vida do casal que vai fortalecendo esse vínculo. Jesus nos fala, remetendo-se ao Antigo Testamento: não jurarás em falso, eu porém vos digo, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por aquilo que é mais sagrado, no caso Jerusalém, a Terra Santa, nem por você mesmo, porque você não tem domínio sobre si. Que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Jesus é muito claro, nós não precisamos ficar dizendo, por Nossa Senhora Aparecida, por Deus, e alguns até mesmo, talvez na infância, né, vão dizer, pela minha mãe, né, eu juro pela minha mãe, e tantas outras coisas que para nós sejam sagradas. Basta a nossa palavra. Mas se as pessoas não acreditarem que a nossa palavra venha acompanhada da nossa prática, por isso que Jesus diz, é maior no reino dos céus quem praticar e ensinar essas coisas. Qual é o primeiro verbo que vem? Praticar. Depois que vem o ensinar. Então quem vive, ou pelo menos procura viver de uma forma coerente com as palavras, uma busca incessante, essa pessoa tem uma palavra que já vale por si só. Independentemente se acreditem ou não, nós não vamos ter que provar as coisas para as pessoas acreditarem, basta que nós façamos isso primeiramente para que a nossa consciência esteja iluminada por Deus, não é? E também em sintonia com Ele, e que depois as nossas atitudes acompanhem aquilo que a gente também fala. Jesus hoje traz clareza sobre a forma de viver os mandamentos. Ele nos leva a respeitar a vida em todas as suas dimensões, desde a concepção, em todas as fases, até o fim da vida humana nessa terra. É nisso que consiste não matar. O Senhor nos chama à fidelidade, a partir das coisas muito simples e pequenas, mas que também vão fazendo de um casamento, de uma relação, algo sólido. Por fim, o Senhor nos chama a viver na verdade, de maneira que a nossa palavra seja legitimada pela nossa atitude. Que nós, hoje, acolhamos o convite do Senhor, que é de conversão. Não vamos deixar a conversão para a quarta-feira de cinzas, começa já. Na quarta-feira de cinzas nós queremos viver de forma mais intensa essa preparação para a Páscoa, de maneira que o nosso coração comece a mudar, uma conversão que é diária, com quedas e reerguimentos, mas acima de tudo com o desejo de cumprir os mandamentos do Senhor, de viver na sua graça, de sabermos que Ele cuida de nós e assim praticarmos e ensinarmos aquilo que dele recebemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.